Hoje a pregação vai ser sobre uma palavra que muitas pessoas confundem e têm dúvidas: jejum, tá? Tem alguns sinais diferentes, às vezes jejum ou jejum, tanto faz, você escolhe o sinal. Jejum significa que a pessoa afasta de alguma coisa de comer. Por exemplo, todos os dias acostumado a comer, aí resolve afastar, come nada, então jejum ou jejum. A Bíblia tem, aqui explica como jejum? Sim. Então hoje eu quero apresentar-lhe a palavra de Deus sobre esse assunto, jejum. Vamos orar neste momento. Ó Deus, nós te agradecemos, louvamos a Ti e agora nós oramos que o Senhor venha abençoar a pregação da Tua palavra, Pai. Como é importante nós estarmos atentos à palavra, ensinamento da Tua palavra, Pai. E eu, então, Pai, eu não sou especial nada, eu tenho pecados, eu sou fraco. Então eu peço que o Senhor me abençoe, use-me, ó Pai, fale através de mim, te abençoe cada um, toca no coração. Nós te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Jejum, como que é jejum? Algumas pessoas fazem errado, tem motivo, por isso, errados dentro da pessoa. E eu vou mostrar para você então, em primeiro lugar, qual que é o motivo errado. A Bíblia fala, não pode por isso, é errado. O que? Veja só, em Mateus capítulo 6, versículo 16. Quando você jejuardes, essa palavra grande aqui, sinal jejum. Então, você jejuardes, não vos mostreis contritos. Essa palavra contristados, aliás, é triste. Sabe, pessoa, fome. Como que é a cara? Fome. Então, não mostra, disfarça. Porque alguns hipócritas, porque eles, hipócritas, fazem o rosto desfigurados para pessoas olharem, perceber que ele está jejuando. Então significa, pessoa orgulho, olha só, jejum, vai jejuar, então público fica, parece fingindo para pessoas olharem, eu acho que ele está jejuando, parece que sim, isso é errado. A Bíblia fala que você não pode jejuar para atenção, é pecado isso. Você não pode jejuar só para outros verem você se orgulhar, isso é errado. Se você jejuar, tanto faz 1, 2, 3, 4, 5, uma semana, tanto faz, jejum, fome, mas você mostra, você perde o prêmio, você perde a bênção de Deus. Não adianta, valor não tem, foi vazio, à toa. Então, não podemos jejuar para se mostrar. Então, quando você está em jejum, você precisa disfarçar, normal, evitar a atenção. Não é para isso. Pessoas me verem, não, eu não quero jejum por isso não. Então, às vezes Jesus via pessoas hipócritas, estavam jejuando e mostra a cara triste, fome. Para outro, parabéns, ele jejum, conseguiu, parabéns, mas é errado. Então, não é para a pessoa ver, não pode fazer assim, isso é errado, deixemos isso de lado. Então,
Qual o motivo certo? Motivo, razão. Por quê? Em segundo lugar, é para Deus me ver. Visto significa ver. Então é para Deus ver a mim. Não é pessoas verem a mim. Eu quero jejum certo para Deus me ver. Eu com Deus só. Outros, estou nem aí. Portanto, Deus que me veja. Então, Mateus capítulo 6, versículo 18. A Bíblia explica que você precisa entrar, por exemplo, no seu quarto, fechar a porta, e não parecer triste, sujo, com fome. Não, você pode lavar o rosto limpo. Só Deus, teu Pai, que está em secreto, particular, Ele, os outros não veem. Deus vê em secreto. Ele te recompensará. Essa palavra, recompensará, significa Ele vai dar o que você deseja, pede. Ele vai abençoar você, Ele premiar você, vai, só Ele. Mas se você tem orgulho e você se mostra pessoas para verem, você perde. Aí o seu jejum já foi. Não adianta, certo? Precisa então particular para Deus ver só. Não precisa mostrar pessoas olharem para mim. Não precisa dessa maneira. Então, vamos então agora analisar na Bíblia. Tem exemplos, tem palavra jejum muitas vezes aqui. Nós vamos ler, estudar, aprender como que foi esses exemplos. Você sabe que em Lucas capítulo 4, Jesus já foi batizado, aí o Espírito levou ele para o deserto, lugar seco. Lembra o que aconteceu? Satanás tentou Jesus 40 dias. A Bíblia fala então, no capítulo 4, versículo 1 e versículo 2, que Jesus estava no deserto, Satanás tentando ele 40 dias, e Jesus comeu nada. Jesus jejuou 40 dias. Então Jesus mesmo mostrou exemplo como jejuar. Ele ficou 40 dias sem comer nada. Então é um exemplo, próprio Jesus Cristo. Esse é difícil, hein? 40 dias. Jesus fez assim. Também nós temos outros exemplos. Jesus estava conversando com seus discípulos, e alguns discípulos perguntaram, por que? Discípulos não, outras pessoas falsas, fariseus, perguntavam a Jesus, por que seus discípulos jejum não tem? Por que seus discípulos nada? Aí Jesus explicou, Mateus capítulo 9, versículo 14 e também versículo 15. Jesus explicou, olha, eu sou igual noivo. Os discípulos igual a noiva, igreja, certo? Então nós juntos 3 anos, não é isso? Jesus ensinando, contato, ensinando os discípulos, eles aprendendo, não precisava jejum, estava na hora de alegria, aproveitar. Jesus falou, calma, eu vou para o céu, depois sim, eles vão jejuar sim, vai precisar às vezes jejum, mas agora Jesus juntos não precisava. Então Jesus explicou
que discípulos jejuar depois só que Jesus voltar para o céu. Agora, Jesus vivo, não precisa. Jesus foi embora, aí depois precisa jejuar, às vezes sim. Então esse foi o exemplo. Depois disso, no livro de Atos, Jesus, pronto, voltou para o céu. Aí os discípulos abriram igrejas, fundaram igrejas, começaram novo. E depois de um tempo, precisavam escolher missionário novo, primeira vez. Porque aí não tinha pessoa ir longe, não tinha nada. Primeira vez, escolher missionário, pessoas para pregar em outra cidade. Então a igreja, reunião, oração e jejum. Atos, capítulo 13, versículo 2. Então eles servindo ao Senhor, você viu lá? Estavam trabalhando na obra, servindo ao Senhor e também jejuando. Então alguns homens firmes, trabalhando para Deus e às vezes jejuando também. Deus viu isso. Eles estavam sérios, não era brincadeira. E o Espírito Santo, ele diz, então olha, escolhe para mim, apartai, separa 2. Estes 2 eu vou mandar para outro lugar para a igreja abrir. Então, quem? Barnabé e Saulo. Não, Saulo. Os 2 escolhem, junta. Vai mandar para a obra. Então, quando você pensa, eu vou ser missionário, eu quero, primeiro, você precisa estar firme na sua igreja local, servindo a Deus, trabalhando na obra, orando, e é uma boa ideia você também jejuar para a vontade de Deus, que Ele fale ao seu coração. Deus percebeu, eles estavam orando, servindo e jejuando. E Deus escolheu 2 homens para mandarem pregar em outro lugar. Então, os primeiros, segundo missionários, antes já estavam jejuando e Deus abençoou isso. Um outro exemplo também. Quando igreja nova abria, faltava pastor. Então aqui em Atos, capítulo 14, lá no versículo 23, a Bíblia explica que a igreja estava orando de sabedoria na hora de escolher novo pastor. E a Bíblia fala então, havendo-lhes comum igual, todos acordo, aceita, comum sentimento, eleito, parece votação, eleito, pessoas anciãos, também ensinam pastores. Cada igreja escolheu o pastor, já escolheu você ensinar o pastor, escolheu você pastor nessa igreja, certo? Como? Orando, com jejuns. Então a igreja não tinha pastor, orava a Deus para escolher um pastor para tomar lugar. Oravam e também jejuavam. Oravam a Deus, nos dê direção, qual homem escolher para ser pastor, porque é importante essa escolha. Então foi jejum para escolher os pastores das igrejas também. Então na Bíblia nós temos os exemplos aonde jejum aconteceu. Jesus próprio,
para escolher missionários, para escolher pastores, algumas coisas assim. Então, deixa eu agora explicar por que jejuar. Para quê? Às vezes pessoas pensam, precisa jejuar por quê? Nós vamos mostrar motivos, razões bíblicas para que às vezes jejuar. Mas deixa eu aproveitar e dizer que a Bíblia não tem mandamento para você jejuar. Não é para todos jejuar, não é. Às vezes. Então, uma das razões, se você sentir uma tentação muito forte, você sente que não aguenta, tentação difícil, parece que você vai perder. Então, você podia jejuar, sim, pedir então que Deus lhe dê forças, que Deus proteja, que Deus ajude você fortalecer-se. Por quê? Quando a pessoa jejua, não é para Deus mudar, Ele resolver, não. Eu mudo, eu melhoro, eu mais forte, mais firme. Então, se Satanás vai tentar, se eu oro e jejum, eu deixo o Espírito dentro da vida mudar o meu coração. O Espírito Santo, Ele me ajuda a melhorar. Ele fala ao coração, Ele dá força, firmeza. Então eu mudo para melhor. Aí de novo, tentação, eu já consigo vencer Satanás. Pergunta: Jesus, Ele, perfeito, Filho de Deus, Ele foi deserto, encontrou Satanás tentando Ele, e Jesus próprio jejuou 40 dias. Se Jesus precisa jejuar, às vezes nós precisamos. Deus, ajuda eu a mudar, estou fraco, carne fraca, Satanás tenta, difícil, me dê forças. Você às vezes precisa resolver jejuar para conseguir vitória. Então, às vezes o senhor pergunta, como fazer difícil? De novo, perde, desvia, como? Então, uma sugestão: faz um jejum, oração, jejum, peça para Deus lhe dar forças, que Deus mude o seu coração, que Deus lhe dê firmeza para conseguir vitória. Então, por que jejuar? Às vezes, para você contra Satanás firme, para conseguir enfrentar a tentação, certo? Segundo ponto, talvez você está enfrentando uma doença grave. Médico não adianta, remédio não tem, grave. Você quer que Deus abençoe, que Deus dê a cura. Você pode resolver jejuar para que Deus então dê a cura, que Deus mude isso. A Bíblia diz em Mateus capítulo 17, versículo 21, os discípulos já tentaram ajudar uma pessoa que tinha Satanás dentro, demônio. Então, pessoa estava endemoniado, significa vivo dentro do demônio. Discípulos tentando, sai dele. Não tinha jeito. Perguntaram para Jesus, por que nós não conseguimos? Aí Jesus respondeu, capítulo 17, versículo 21. Esta casta de demônios não é fácil, simples, não é. Pela oração e pelo quê?
pelo jejum. Então, os dois juntos, oração e jejum, os dois juntos tinham mais poder, mais efeito para expulsar o diabo. Então, parece que era muito difícil, impossível. E Deus falou: olha, você precisa orar e junto com isso jejuar por causa da dificuldade com isso. Então isso aplica para as nossas vidas. Às vezes tem algum problema na sua vida grave, você não consegue resolver, está muito complicado, parece, calma, não consigo. Como? Por quê? E Deus fala: esse difícil, oração com jejum. Então talvez você na sua casa, na sua vida, está com um problema grave, e você parece que não consegue parar, não consegue vitória, não consegue vencer, está difícil. Então talvez está na hora de você orar e também jejuar. Foi o que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Então uma doença, uma dificuldade, pesado, então talvez você precisa afastar e jejuar por algum tempo. Outra razão, por que jejuar? Por quê? Para quê? Talvez você está perto de uma decisão importante. E Deus, você precisa de muita sabedoria. Sabedoria, ou sinal sabedoria. Então, às vezes, as pessoas urgentes, desesperadas, resolvem decisão sem Deus, sem pedir ajuda nada. Por exemplo, eu vou mudar outro lugar, outra cidade, ou trabalho, vou largar outro trabalho, ou casa, outro, vou mudar. São coisas, decisões importantes. Eu vou namorar, vou casar, mas você não pede a Deus sabedoria, nada. Então, uma decisão importante combina, antes disso, você orar e também jejuar. Lembra Atos, primeiro, segundo missionário que Deus escolheu? Antes dessa decisão tinha oração e jejum, os dois. E por isso então jejuavam, servindo a Deus. Deus escolheu e avisou para a igreja: estes dois aí são os missionários. Foi uma decisão importante. Os dois mudaram-se para outro lugar, longe de família, para pregar a palavra de Deus. Uma decisão importante. Também, quem vai ser pastor das igrejas? Atos diz que a igreja estava orando e o que? Jejuando, para que Deus mostrasse a pessoa certa para tomar o lugar de pastor. Então, decisões importantes. Você está planejando fazer alguma coisa sério na sua vida? Então, antes disso, é uma boa ideia orar e talvez até jejuar, para que Deus lhe dê sabedoria e entendimento claro para fazer a coisa certa. Por que jejuar? Às vezes você está querendo uma bênção especial na sua vida, algo forte, pedindo que Deus lhe dê alguma coisa, uma vitória. No Velho Testamento nós temos instâncias em que o povo jejuava porque queriam as bênçãos de Deus, algo especial. Todo dia Deus abençoa as nossas vidas, sim. Deus dá comida, Deus dá roupa, tudo isso Deus abençoa. Mas às vezes acontece algo, você quer um alvo forte,
eu quero que aconteça isso. Então você ora e jejum para isso. E Deus pode lhe abençoar, responder a sua oração. Então nós precisamos nos preparar. Jejum não é fácil. Olha só esse versículo aqui, Mateus, capítulo 6, lá nos versículos 17 e 18. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça, significa vista-se normalmente, lava o rosto, normal, para não parecer aos homens que está em jejum. Então eu não quero que eles percebam. Mas teu Pai, que está em secreto, teu Pai que vê em secreto, Ele te recompensará publicamente. Significa isso. Então você particular está orando, jejuando, Deus, eu quero esse algo especial. E você está jejuando, nada, só Deus que vê. Deus sente e Deus pode abençoar. Os outros vão ver, uau, Deus abençoou, ele conseguiu. Mas você não viu ele jejuar. Deus que abençoou ele em público. Então, às vezes, para pedir uma bênção especial de Deus. Em quinto lugar, como jejuar? Certo, errado? Como? Tem certo e tem errado, às vezes também. Primeiro, nós temos um exemplo de jejum com oração. Em Mateus, capítulo 17, versículo 21, a Bíblia fala, pela oração e jejum. Então, eu percebo aqui pela Bíblia que é mais eficaz. Você jejua e também ora. Só jejuando, sem oração, tem menos efeito. Então você jejua e junto com isso, ore a Deus. Deus verá então que você sacrifício, porque a carne deseja comida. Você está carne, significa eu me humilho, sacrifício, fome, por quê? Deus vê, percebe a sua humildade, a sua oração, e Deus pode responder. Então, como jejuar? Junto com oração. Eu acho que esse sempre é um segredo válido. Em segundo lugar, não é para visto. Sinal de visto. Visto. Ver. Pessoas verem. Por isso, você, olha, eu vou, amanhã, 3 dias, eu vou jejuar. Não é para isso. Lembra que a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 16, para que aos homens pareça jejuando, perde a bênção. Igual você não jejuar nada. Então não é para que outros olhem, para orgulho, para atenção. Isso é errado. Então você não precisa contar, olha, desculpa, amanhã não vou à sua casa porque eu vou ficar em casa jejuando. Precisa contar. Particular meu. Agora, às vezes dentro de casa, esposa, marido, combina, porque como segredo difícil, mas contar para todo mundo não precisa. Deixa, entre eu e Deus, Deus sabe. Como? Não é sempre. Não é ritual. O que significa isso? Ritual é uma coisa que você faz do mesmo jeito. Tá? Parar.
parece, por exemplo, igreja católica tem o seu jeito. Usam, eu não conheço, eu nunca fui, mas estudando, pelo que, sempre os seus cultura, seus costumes, fazem igual, tá? Tem aquelas negocinhos lá que ora, mesmo, oração, Pai Nosso, estás no céu, mesmo, não muda. Aí a pessoa, sempre, jejum, sempre, à toa, assim, parece costume. Não é assim, é algo espontâneo, de vez em quando. Você precisa de alguma coisa, você quer uma bênção especial, você deseja força para evitar a tentação, de vez em quando alguma coisa assim, então você aceita jejum, orando para Deus, mas não é sempre, mesma coisa, toda semana, à toa, igual a igreja, vou na igreja, é um ritual. Então não é algo sempre, mesmo jeito. Também, às vezes a pessoa está em pecado, está nem aí. Peraí, você está em pecado, você pede bênçãos. Não convém não. Primeiro você se arrepende, limpa o seu coração. Depois, jejum a Deus, aceita. Então, o jejum precisa com arrependimento. Importante isso. Pessoa suja o coração, não combina com o jejum. Não combina com isso. E não é penitência. Não é castigo. Graças a Deus, a igreja aqui não ensina isso. Mas às vezes pessoas acreditam que, por exemplo, pecado, eu preciso bater em mim mesmo, eu preciso sofrer. Então, às vezes, pessoa vai na igreja longe, eu vou de joelhos, porque eu sofrendo por causa do pecado, Deus vê, Deus abençoa. Pessoa assim, sofrendo à toa, batendo, diferentes coisas assim. Então às vezes a pessoa pensa, eu pecado, já sei, eu vou jejuar, fome, por causa do pecado, limpo. Não é por isso, não combina não é o seu castigo, penitência, não é isso. Então você, pecado, já confessou a Deus, já arrependeu, tirei este lado, ótimo. Agora, você quer uma oração, algo especial, grave, sério, então, jejua. Não é castigo para mim, para dó, tadinho de mim, não é nada disso. Então temos aqui umas listas bíblicas de como jejuar. E, por último, quanto tempo demora? Não tem errado. Pode variar, diferentes, tudo bem. A Bíblia não fala só um dia, sempre. Não. Olha só alguns exemplos na Bíblia de tempos diferentes que demorou o jejum. Então, às vezes pode ser curto, um dia. Então você afasta de comida, ora a Deus, de manhã, à tarde, de noite, come nada. No outro dia, come. Pode curto, não tem problema. Às vezes, a Bíblia fala de 3 dias. Olha, Esther, preocupada porque o povo judeu ia morrer, ela orou e jejuou 3 dias para Deus. Também Paulo, a Bíblia fala lá em Atos capítulo 9, versículo 9, que Paulo jejuou 3 dias também. Então, tudo bem, pode ser 3 dias. Lá em 1 Samuel, quando Saul
Morreu, o rei morreu, o povo, Samuel, eles fizeram jejum, luto, triste por causa da sua morte. Uma semana, foram 7 dias. Então tudo bem, tá um exemplo. Daniel, 21 dias orando, Deus abençoasse Jerusalém, a cidade. 21 dias, esse foi demorado. E também Jesus Cristo, ele 40 dias, não comeu nada. Então o tempo do seu jejum depende de você. Todo mundo não é igual. Por exemplo, o meu corpo, o seu corpo é diferente. Você toma cuidado, porque jejum não pode fazer o doente levar para o hospital. Não é isso. Você controla, seu corpo aguenta, tudo bem. Mas se você tem problemas de saúde, não evita. A Bíblia não fala sofrer, ir para o hospital e Deus abençoe. Parabéns. Não tem nada disso. Então o tempo, dependendo do que acontece. Então não tem certo e errado. Pode adaptar isso. E tem, por exemplo, às vezes jejum come nada, bebe nada. Então, por exemplo, Esther, 3 dias, ela comeu nada, bebeu nada. Agora, outros jejuns, Jesus 40 dias bebia, só falou que ele comia nada. Então às vezes o seu jejum come nada, mas toma água. Eu prefiro isso, porque água não é comida. O corpo precisa de água, importante isso. E às vezes tem jejum parcial. Por exemplo, eu não vou comer isso, isso e isso. Outras coisas, o exemplo da Bíblia foi verduras, coisas assim. Carne não foi, algumas coisas não foram. Porque isso era mais tentação. Então ele sacrificou isso, comeu só algumas coisas saudáveis, que talvez não é gostoso. Certo? Então, você precisa pensar, escolher um certo tipo para você. Mas não é cobrança, uma regra. Todo mundo precisa jejuar sempre. Não. A Bíblia fala isso, é esporádico. E às vezes é em grupo, igreja, juntos. Pode, às vezes. Então eu ia, conferência especial, eu ia avisar alguns, vamos jejuar, pedir para Deus abençoar. Então, mas você pensa, eu jejuo ainda não? Tá, você entendeu? Pode, mas não tem uma lei que cobra isso de você. Então, eu espero que vocês entenderam bem. Jejum, importante. Oração, jejum, Deus responde, Deus abençoa, Deus muda a vida. Vamos orar neste momento? Obrigado, Deus, pelos exemplos de jejum na Bíblia. É alguma coisa que às vezes é necessário, não sempre. Então, que o Senhor abençoe o povo, que eles possam ter entendido, seguir os exemplos bíblicos que nós temos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.